Antigamente, a gente tinha uma visão de alimentação saudável ser aquela alimentação altamente restritiva, sem nenhuma adição de nenhum alimento que fosse, por exemplo, industrializado. Hoje, a gente consegue ter um misto entre uma alimentação mais saudável e colocando também alimentos que são industrializados. Eu vou te dar um bom exemplo de 10 anos atrás. A gente tem a Coca-Cola, por exemplo, o Guaraná Zero. Há 10 anos atrás, seria impensável você falar em uma dieta de uma alimentação, por exemplo, de cunho de emagrecimento, com a adição de produtos como esse. Então, não poderia jamais colocar. Hoje, você tem uma alimentação de um estilo de vida, que a gente chama estilo de vida e não alimentação, um estilo de vida mais saudável, onde você tem a inclusão de todos os alimentos. E você não precisa ter aquela ideia de que tinha antigamente, que você tinha que ser uma alimentação única, restrita, sem nenhuma abertura. Então a gente acabou colocando muito o peso da alimentação nessa estilo mais saudável, enquanto que a gente traz hoje tudo. Então você pode ter uma pessoa que pratica atividade física, que faz alimentação saudável e mesmo assim não sendo saudável. A gente tem uma questão da indústria. Então a gente tem um tempo que a gente chama de shelf life, o tempo de prateleira, o tempo que o alimento vai estar ali. Quando a gente acaba tendo alimentos industrializados, a gente acaba tendo adição de compostos que servem como proliferadores de maior tempo de vida. O que é o grande problema desses conservantes? São ricos em sódio, são conservantes, muitos deles são antinutricionais, ou seja, além do fato deles não te trazerem benefícios, eles ainda podem nutricionalmente abalar a tua saúde. Então, existem também compostos alergênicos. Então, se possível, isso daí não vai ser 100%, ainda mais contando a vida moderna, retirar o maior número de alimentos, não digo industrializados, mas eu digo ultraprocessados. Ou seja, aqueles alimentos que não apresentam a característica original do alimento. Eu vou te dar um bom exemplo. Tu consegue comer uma batata frita na air fryer. Tu consegues ter um alimento, por exemplo, que tu ainda identifique que ele é original, purê de batata. Mas tu consegue identificar naqueles salgadinhos prontos de saco que aquilo lá é 100% industrializado. Então você tem ali gordura, você tem a batata, você tem uma fécula, você tem um outro produto, você tem um aditivo, você tem 20 ingredientes para fazer uma batata frita industrializada. Será que aqueles nutrientes de verdade são bons? Você conseguiria identificar qual a origem de cada um? Muitas vezes a gente não consegue. Então por isso a gente diz que até mesmo a gente que é profissional já tem dificuldade de identificar muito desses aditivos. Então não adianta a gente falar que vai trazer benefícios a gente comer um ultraprocessado. Mas ter o equilíbrio, e essa que é a chave de hoje, ter o equilíbrio entre você ter a adesão de um alimento processado, não ultraprocessado, e a adição de um alimento natural. Alimentos naturais são aqueles que apresentam característica. E a gente que mora aqui na região norte, a gente tem a tendência mais de comer produtos naturais. Ainda mais da nossa culinária que já traz isso. A gente tem uma regionalização da nossa culinária e a gente tem benefícios para essa alimentação. Então, por exemplo, é muito mais fácil tu falar que tu vai almoçar um açaí, com peixe frito, com camarão, com frango, do que tu falar que tu vai comer um hambúrguer. A aceitação regional, ela não te dá isso, já é um grande peso, e a aceitação da população em geral. Então a gente já traz um passo à frente para a alimentação. Não adianta a gente falar que é simplesmente a alimentação. Então tudo que for comida é saudável e não quer dizer que isso aqui não seja, mas é um momento específico da vida. Isso que é o ser saudável hoje. A gente saiu de simplesmente colocar somente o peso num alimento para a gente colocar todos eles, cada um na sua devida proporção. Vou te dar um exemplo. Antigamente, bota aí uns 5 anos atrás, era impensável tu fazer uma dieta sem arroz integral. Falou dieta, arroz integral, pão integral. Simples, básico. Todo mundo sabia que tinha que fazer isso.
Hoje em dia a gente consegue ter o pão francês fazendo parte da dieta, o pão branco fazendo parte da dieta, você tendo a adição de produtos integrais no mix da dieta, e tudo isso ainda te trazendo qualidade de vida. Entendeu? É isso que é essa modificação, onde a gente acaba tendo uma amplitude maior para a inserção de outros alimentos. Então a gente acabou tirando um nicho fechado e ampliou para um grupo bem maior, que já traz mais benefícios. A alimentação ela vai ter que ter vários critérios. Primeiro, ela tem que ter adesão da pessoa que está se alimentando. Ela tem que ter qualidade, ou seja, a gente vai procurar o tipo de alimentação que essa pessoa está buscando, por exemplo, é mais qualidade de vida, ganho de massa, através do objetivo que ela tem, seja simplesmente a manutenção da saúde. A gente tem que ter a adesão dessa inclusão e a gente também tem que ter a quantidade, que é uma coisa que muita gente acaba, por conta de não saber mesmo e passar batido, as quantidades de certos alimentos que ela deveria estar consumindo. Então, você aderir à quantidade, à qualidade, à adesão, então você acaba tendo todos os pontos para uma alimentação. Não é simplesmente hoje em dia, como você está imaginando, a gente botar tudo dentro de uma caixinha e dizer assim, isso é saudável, isso que está fora da caixinha não é saudável. Não tem mais essa. A gente ampliou a gama de alimentos e falou, pode tudo, mas cada qual na sua devida qualidade. Então você pode ter numa dieta saudável um refrigerante, assim como você pode ter uma salada na mesma alimentação. Você pode ter um peixe frito, assim como você pode ter um legume no vapor. Então eles podem fazer parte do mesmo conjunto e ao mesmo tempo todos fazerem parte. Então não tem essa de um só alimento ser saudável e outro não ser saudável. Tá? Então tira essa da cabeça que nada vai ser saudável. Tirando os alimentos que não apresentam características originais, são antinutricionalmente falando, são calorias vazias, esses daí a gente pode retirar o que for, mas o restante a gente vai colocar todos no grupo de alimentação saudável. Que no caso seriam esses ultraprocessados que é só esses daí que a gente retira. Por exemplo, o macarrão instantâneo, a gente já não considera uma alimentação saudável. Mas a gente tem outros alimentos, por exemplo, macarrão cabelo de anjo, que a gente pode inserir no lugar, cozinha em 2 minutos. A gente tem essa divisão. Da gente ter um lado, uma alimentação que a gente considera não saudável, tá? E a gente já considera aqui saudável. Nada impede da gente fazer a inserção de 2 grupos alimentares, que as pessoas consideram uma alimentação pesada, como o açaí. E nada nos impede também de inserir um pouco da alimentação que a gente considera e fazer um mix. Isso é alimentação saudável. Isso é inserir um grupo alimentar dentro de outro, ainda fazendo parte da rotina. Isso é regionalização. Isso que a gente tem que pregar. A partir desse momento, onde eu trago um alimento para ti e digo para ele, você pode comer. Mas não é com tudo que você pode. Você não pode comer um peixe frito com açaí todo dia esperar ter qualidade de vida. Mas você pode comer uma salada, um frango, o açaí, comer um camarão, comer um pedaço, e aquilo sim vai te trazer benefícios. É isso que eu te digo. Não existe, hoje, não existe nem bom nem mal quando a gente fala de alimentação. Tirando, claro, essa restrição que eu disse. Mas, a gente pode variar tudo para rotina saudável. Então é isso que está acontecendo. Tirar do meio que tudo era ruim. Então, isso é ruim, isso não é bom. Então, a gente está falando de alimentação, a gente tem produtos naturais, ótimo. A gente tem qualidade desses nutrientes, ótimo. A gente tem uma adesão, ótimo. Então, por que eu vou me restringir de comer o camarão, o peixe que eu gosto? Não, eu posso reduzir, quantificar uma quantidade menor, fazer uma inserção de outros legumes e outros que vão me dar saciedade e ainda assim ter qualidade sem peso na consciência. Isso é ser saudável. Quando a gente compara com outros grupos, né, outros grupos alimentares, outras regiões, a gente traz uma melhor qualidade. Tanto pela oferta de alimentos. Por exemplo, a gente vive numa região que é fartura o ano inteiro. Ainda bem que a gente vive aqui.
Então a gente tem épocas onde a gente tem uma maior ou uma menor demanda de certos alimentos. Por exemplo, existem frutas sazonais. Mesmo assim, a gente acaba sendo muito mais natural. É claro que a globalização, a urbanização da cidade trouxeram lanchonetes, trouxeram outros alimentos que fazem parte da rotina. Mas ainda assim, em comparação a outras regiões do mundo, a gente ainda traz mais uma alimentação mais crua, uma alimentação mais natural. Comportamento muito mais natural. A gente compara, por conta da nossa região mesmo, a gente compara a gente com uma população mais saudável, entendeu? Então, tu pode me mostrar uma pessoa que toma açaí, batido na hora, você ainda tem aquele costume, é batido na hora, é de fruta, você ainda traz muito mais a fruta mesmo nas opções de alimentação. Existem outras regiões no mundo, a gente chama de desertos nutricionais, principalmente na América do Norte. Então lá existem regiões onde você não encontra frutas, nutricionalmente falando, você não tem fome, mas você tem nutricionalmente regiões desérticas. Isso a gente não encontra aqui na nossa região. Então na nossa a gente já traz uma alimentação, mesmo que para muitos seja mais simples, por exemplo, um arroz, um frango, uma salada, um açaí, que já é mais natural. Diferente de outras regiões do mundo, onde a gente tem uma alimentação de fast food, junk food, uma alimentação industrializada, muitas vezes enlatada, como a gente tem, por exemplo, em outros países mais frios, a gente tem muito uma alimentação em lata, também resquícios da Segunda Guerra. Então a gente traz o natural para a nossa vida e, em comparação a outras regiões, é muito mais saudável a gente. Não que, como eu te falei, não que isso queira dizer que nada é proibido, tudo é permitido. Tudo é permitido, contanto que a gente tenha certas atenções. Existe uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, é o seguinte: você identifica que isso é uma comida? Por exemplo, vai parecer engraçado a gente reconhecer que isso é uma comida. Eu te digo, come batata. Tu vai dizer para mim, qual batata? A batata frita, que você encontra na esquina, com óleo. A batata do saco, que é feita artificialmente. Então, se você conseguir identificar que aquele alimento está muito mais próximo do natural, melhor, você já está no primeiro passo. Segundo, ler é uma das principais ferramentas que a gente pode ter à mão. Ler o rótulo, ler quais são os ingredientes que estão presentes nesse alimento. Então, por exemplo, eu comecei a ler um rótulo de um biscoito. Identifiquei. Farinha de trigo integral, açúcar, goma, ovo. Até aí, identifiquei um produto natural. Comecei a identificar muitos compostos que não fazem parte da naturalidade e são muitos aditivos, NP45, NO, mas em códigos. Eu já tomo um alerta. Será mesmo que isso daqui faz parte da minha rotina? Posso consumir? Posso, mas tem que ser uma vez esporádica. E aí sim, a gente identifica. Com relação à quantificação, isso daí vai variar muito de uma pessoa para outra. Por exemplo, a gente sabe quantidades mínimas e máximas de macro e de micronutrientes para cada indivíduo. Só que é uma questão muito relativa. Então a gente não pode, da mesma forma como a gente não pode colocar tudo na caixinha, a gente não pode quantificar quanto é para cada indivíduo. Eu não posso dizer assim, que é uma coisa que até a gente falava, alimentação de 2.000 calorias para todo mundo. 2.000 calorias para uma pessoa de 1,80 m, ok. 2.000 calorias para uma pessoa de 1,45 m, não dá. Então a gente tem que, ao mesmo tempo, ampliar, a gente tem que personalizar. Então, a pessoa não tem acesso ao nutricionista, vai no posto, vai no local, informa. Redes sociais é legal. Hoje a gente está tendo muito isso de profissionais que mostram, que exemplificam. A busca do conhecimento já é o primeiro passo também. E o segundo passo é procurar informação, ler e identificar. Porque não há outra forma dela tomar conhecimento se não for através desses meios.
mas tendo uma alimentação onde se aproxima mais do natural, reduzindo a quantidade dos industrializados, já seria um bom começo. A gente vai dividir em três grupos, tá? A gente vai ter os alimentos que a gente considera energéticos, construtores e os reguladores. Energéticos são todos aqueles grupos que são a base de farináceos, carboidratos. Como é que eu identifico que um alimento não é uma proteína? Proteína sempre de origem animal, se for de origem vegetal, elas vão ter características, por exemplo, no caso da soja. São alimentos específicos, mas em geral são todos aqueles alimentos que não são oriundos de produtos de produção de vegetais. Então a gente vai ter ali os alimentos energéticos, pão, macarrão, açúcar. Identificou esses alimentos na tua rotina alimentar, insere. Esses alimentos vão te dar energia para formação de músculos no futuro, porque a gente precisa também de energia para formar músculo e também energia para as funções vitais. Identifiquei esses daqui, por exemplo, batatas, tubérculos, inhame, macaxeira, mandioca, a própria farinha faz parte dos alimentos. Mesmo que sejam calorias que a gente chama de vazias, por terem apenas carboidratos, ela ainda assim é um alimento energético. Açaí também é alimento energético. E a gente vai ter o segundo grupo, que são os alimentos construtores. Alimentos construtores são todos aqueles que vão te dar a construção de massa muscular e o crescimento de tecidos novos. Então, tudo aquilo que for proteína fazem parte desses alimentos. Então, identificou carne, peixe, frango, ovo, queijo, todos esses são alimentos construtores. Esses alimentos, sim, a gente tem que ter eles presentes todos os dias e, se possível, em todas as refeições. Nem em todas as refeições a gente precisa ter carboidrato, mas em todas as refeições a gente precisa ter pelo menos uma fonte proteica, para que a gente tenha sempre a oferta de proteínas em todas as refeições. E está faltando só um aqui, que é os alimentos energéticos, e que é os reguladores, por exemplo, vitaminas, minerais, que esse daí a gente já não consegue identificar tantos alimentos. Nós temos alimentos, a gente tem os alimentos reguladores. O açaí ele se insere onde mesmo? O açaí ele vai se inserir tanto no grupo das gorduras quanto no grupo dos carboidratos, porque o açaí tem rico em gordura e ele também é rico em carboidrato, então ele entra nos alimentos energéticos. O nosso corpo utiliza tanto carboidrato quanto gordura para a formação de energia. Mas essa gordura é uma gordura só? Gordura boa. O açaí tem gordura boa. Aí que tá. O açaí, muita gente coloca ele como inimigo. O açaí é farinha. Se você consumir 250 a 300 ml de açaí, você vai ter em torno de 200 calorias. 250. Se eu tomar 1 litro de açaí, é bem diferente. Então, o que acontece? A quantidade, nesse caso, importa. Então, identificar que você está consumindo em excesso já é um primeiro passo. Então, não é porque é bom que a gente vai comer tudo à vontade, todo rodo. Então, procurar identificar onde é que estão as tuas falhas, onde é que eu estou comendo muito. Eu sei que não é normal a gente consumir 1 litro de açaí, mas tem gente que bebe meio litro, 1 litro rapidamente. Então, identificou que você está tendo aquele erro, a gente já pode consertar. E conserta a pessoa naturalmente, vai reduzindo, até que ela tenha uma aceitação boa. Por isso eu coloquei essas duas opções, que são as opções que a gente mais encontra: um açaí e uma fonte proteica. Por exemplo, se eu trouxer um açaí com uma proteína, perfeito, trago alimentos aqui para volumetria, melhor ainda. Os dois pratos tinham a mesma quantidade de gramas. A partir do momento onde eu comi o açaí, com mais legumes, eu reduzi a quantidade calórica. Ofertei demanda de proteína. Se eu fizer isso, açaí, mais uma farinha e uma boa quantidade de alimentos fritos, eu aumentei o aporte de carboidratos, porque aqui tem farinha, o aporte de gordura e, consequentemente, aumentei o aporte calórico. Então, aqui eu já tenho um desequilíbrio, tanto na questão calórica quanto na questão nutricional. Tá bom? Então é isso que você tem que entender. Que não é simplesmente a gente colocar o equilíbrio de tudo que a gente tem que ter. Então, identificando é muito bacana. Então, o ponto que a gente tem que chegar é o seguinte: que no futuro a gente tem que ter essa educação no colégio. Isso eu digo para todo mundo. A criança já sabe o que ela está comendo. Porque, por exemplo,
a gente já tem hoje uma gama de conhecimentos, né? Mas muita gente acaba que não tem esse conhecimento de saber que existe. Então, se a gente começar a mostrar, a falar para uma criança, para um adulto, o que é que ele está comendo, ele vai ter conhecimento e ele vai procurar organizar melhor a alimentação. E não no futuro procurar um nutricionista ou um médico por conta de questão de obesidade e outros problemas mais relacionados.